Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Abram suas Bíblias ao livro de Atos. Nós estamos nos encaminhando para o final do estudo do livro de Atos. Hoje a gente vai mais uma vez tentar cobrir 2 capítulos. Espero que a gente consiga. Nós iremos estudar os capítulos 25 e 26. Só lembrando que quando a gente concluir o estudo do livro de Atos, nós iremos começar o estudo do livro de Lucas. Então, a partir do mês de julho, e é justamente por isso que eu tenho tentado correr, para poder terminar o livro de Atos, e a partir do mês de julho, a gente vai começar o estudo de Lucas. E provavelmente, a gente começa agora, no meio do ano, praticamente, no meio do ano, do ano de 2023, e é bem provável que a gente passe aí um ano estudando o livro de Lucas nas quartas-feiras. Então, primeiramente, a gente vai orar, porque como são 2 capítulos, a gente vai lendo, fazendo a leitura, e à medida que a gente for lendo, a gente vai fazendo as explicações, as exposições. Então, vamos primeiro orar, para que a gente possa começar aqui o estudo do livro de Atos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos pela tua misericórdia, pela tua benignidade, pelo teu amor, o qual, ó Deus, o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. A tua graça, Senhor, nos alcançou, e a tua graça é da tua graça que o Senhor continua a derramar sobre a vida de cada um de nós. O Senhor nos fortalece, o Senhor tem provido, ó Deus, o pão de cada dia para cada um de nós, e nós somos gratos, ó Deus, por toda essa benevolência que o Senhor tem feito, com a qual o Senhor tem nos alcançado. Continua, ó Deus, a nos abençoar, continua a nos livrar, Senhor, de todo o mal, nos livrar, ó Deus, dando livramentos que talvez algumas vezes, ou na maioria delas, a gente nem consegue perceber, mas a tua mão está estendida sobre o teu povo, sobre a tua igreja, e eu te agradeço, Senhor, por toda a dádiva, por toda a bênção, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, por todo o dom que o Senhor tem dado à tua igreja. É em Cristo Jesus que eu te peço, ó Deus, que ilumine o nosso entendimento, manda o teu Espírito Santo, que é bendito, que é maravilhoso em nossas vidas, que através dele o Senhor venha nos iluminar para compreendermos a tua palavra. Nos abençoa, Senhor, com mais essa dádiva, com mais essa bênção de iluminação do teu Santo Espírito. É com ele, ó Deus, que eu te rogo, eu te clamo, que através da iluminação que vem do teu Espírito, a tua igreja compreenda, entenda a tua palavra, guarde a tua palavra e pratique a tua palavra. É isso que eu te rogo, e em Cristo Jesus eu te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, o que a gente terminou falando na semana passada? A maioria estava aqui semana passada, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Quero tentar ver se a memória de vocês está boa. Sobre o que a gente tratou na semana passada. Vamos lá, quero ouvir vocês. O que a gente terminou dizendo na semana passada? Porque a partir da conclusão a gente vai dar continuidade ao nosso estudo hoje, né? Então, isso. No caso, diante do governador, porque o rei
é o próximo, é hoje. Ele vai ficar diante do rei hoje. Hã? Hoje é verdadeiramente o Brasil. Mas o que a gente terminou falando na semana passada? Não, mas eu nem estou falando dos pontos. Estou falando realmente o assunto do livro de Atos, que a gente concluiu na semana passada. A gente terminou como? Em qual parte? Em que situação ali de Paulo? Paulo se encontrava como? Preso. Isso, aí ele estava sendo acusado de profanar o templo, de falar contra a lei, né, de falar contra o povo, contra Jerusalém, que era o lugar onde estava o templo. E aí, obviamente, ele estava fazendo a sua defesa. Só que, como é que termina o capítulo 24? Termina Paulo pregando para o governador? Paulo pregando para o governador, e aí eles sempre mandavam chamar Paulo, esperando que Paulo fizesse o quê? Desse dinheiro em troca da liberdade. Dinheiro para ele, né? Esperando que Paulo subornasse ele para deixar ele livre. E essa história do suborno é desde os primórdios, né? Não é só de hoje, né? E aí o que acontece? E é aqui que eu queria que você tivesse chegado nesse ponto, sem chegar. Paulo apela para ir à presença de César. Na verdade, ele vai apelar hoje. Mas ele vai entrar nessa questão, ele indo, né? Mas ele estava diante de um governador. Qual era o nome desse governador? Félix. E o capítulo 24 termina com a troca de governador. Não é? E aí Félix sai de cena e entra o Pórcio Festo. E aí, isso depois de 2 anos que Paulo havia ficado preso. Uma coisa importante da gente saber é que Paulo, até agora, ele não foi enviado a Roma. Ele está preso aonde? Não. Em Cesareia. Paulo está preso em Cesareia. De Cesareia é que ele vai ser enviado para Roma. Porque ele vai agora, diante do governador Festo, apelar para o imperador César. Mas por enquanto ele está em Cesareia. Ele foi capturado em Jerusalém, no templo. Como ele apela para César, o cara esse governador dizia, como que essa placa quem diz isso nem é o governador, é o rei. Poderia. Muito bem, soltar ele. Aí eu tenho que ir. Tá certo. Então, meus irmãos, termina assim. E aí o que vai acontecer? Festo assume o lugar de Félix. E aí, quando ele chega justamente na província ali, onde ficava Jerusalém, onde ficava Cesareia, ele começa a tomar conhecimento, inclusive, de que tinha um prisioneiro lá que Félix havia deixado. Aí ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, aí os principais líderes dos judeus vão até ele para dizer, olha, tem um preso aí, e a gente queria que você mandasse ele para Jerusalém, para ele ser julgado lá. Só que, vocês lembram do que eles estavam tramando contra Paulo? Eles haviam feito a mesma coisa com Félix. Dito para Félix enviar Paulo para Jerusalém, para que no caminho eles matassem Paulo. Eles tentam fazer a mesma coisa agora com o governador Félix. Só que quando Félix chega lá em Jerusalém, e eles apelam para que ele mande Paulo para Jerusalém, ele diz, não, Paulo já está preso em Cesareia, eu
Se vocês quiserem, vocês podem ir para lá, e aí lá a gente faz o julgamento. Vamos ver, porque é isso que a gente vai ver hoje. O que a gente vai ver é Paulo perante Festo, depois Paulo perante o rei Agripa. É isso que a gente vai ver hoje. Então, o que eu acabei de falar para vocês é o que a gente vai ver agora no capítulo 25. Então, olhem aí comigo, por favor. Capítulo 25. O que foi? Ah, tá bom. Então vamos lá, versículo 1, capítulo 25. Diz assim, ó. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia para Jerusalém. Então ele chega em Cesareia, ele percebe que tinha um prisioneiro lá, que era Paulo, que Félix havia deixado lá na prisão, e aí depois de 3 dias que ele chega em Cesareia, ele sobe para Jerusalém. E aqui, irmão, subir para Jerusalém não é uma maneira de falar não, tá? Jerusalém era uma cidade alta. Então, aqui quando fala de subir para Jerusalém, era literalmente subir. Eles estavam indo como se fosse uma colina, né? Numa subida, numa ascendente, né? Continuando, versículo 2. Os principais sacerdotes e os judeus mais ilustres, levaram-lhe seu caso contra Paulo e lhe pediram, suplicando-lhe desfavoravelmente a Paulo, o favor de mandá-lo para Jerusalém, pois armavam uma cilada para matá-lo no caminho. Ou seja, eles estavam fazendo a mesma coisa com Festo que eles tentaram fazer com Félix. Mesma coisa eles tramaram. Quando Paulo estava sob o domínio de Félix, eles tentaram fazer a mesma coisa. Mudou o governador e eles tentaram fazer a mesma coisa. Manda Paulo para Jerusalém e eles queriam matar Paulo no caminho. Versículo 4. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia, que ele mesmo partiria em breve para lá. E disse, portanto, que as autoridades dentre vós desçam comigo, e se há neste homem algum crime, acusem-no. Ou seja, Paulo está onde? Paulo está onde? Em Cesareia. Eles estão aonde aqui? Em Jerusalém. Se vocês quiserem acusar Paulo de alguma coisa, eu estou indo para Cesareia. Vão comigo e aí lá vocês acusam eles. Acusam ele. Versículo 6. Tendo ficado entre eles não mais do que 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o odiaram, fazendo contra ele muitas graves acusações que não podiam provar. Mas Paulo respondeu em sua defesa: não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo: queres subir para Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Por que Festo fez isso? Por que Festo está sugerindo a Paulo que fosse para Jerusalém? Porque Festo queria agradar os judeus. Então ele pouco se importava se Paulo ia morrer no caminho ou não. Ele só estava querendo agradar os judeus. Então ele perguntou para Paulo: quer ir para lá? Você quer ir para Jerusalém? Para que tudo isso seja tratado lá? Aí o que Paulo responde? Versículo 10. Mas Paulo diz: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como bem sabes. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, dizendo para a Festo: eu não fiz mal nenhum para os judeus, e você sabe que eu não fiz. Ele continua: se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo que estes homens me acusam, ninguém pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Está vendo o que Paulo está dizendo? Eu não vou a
aqui simplesmente morrer, simplesmente para que você agrade eles. E eu não estou vendo aqui, Paulo está praticamente dizendo isso, nenhuma possibilidade de haver um julgamento justo. Por quê? Paulo não tinha cometido nenhum crime que eles estavam acusando. Eles não tinham nenhuma prova do que Paulo estava sendo acusado. E mesmo assim, o governador mantinha ele preso, sem prova nenhuma, de nenhuma acusação que eles estavam fazendo. Então, a única coisa que Festo estava querendo fazer era o quê? Se livrar de Paulo. Se livrar. Já estava ali há 2 anos preso. Os judeus não apresentavam nenhuma prova de que de fato ele havia cometido um crime, mas ele, querendo agradar os judeus e se livrar de Paulo, vai lá para Jerusalém. Aí é nesse ponto que Paulo termina no versículo 11 dizendo o seguinte: apelo para César. Apelo para César. E por que Paulo podia apelar para César? Todo mundo podia apelar para César? Não. E por que Paulo podia? Ele era romano. Porque ele era cidadão romano. E como cidadão romano, os judeus não podiam simplesmente fazer o que queriam com ele. Como ele era cidadão romano, se o governador da província de Cesareia não estava agindo com justiça, que ele diz, ó, no versículo 10, eu estou diante do tribunal de César. O governador ali era um representante de César. Mas ele não iria entregar a vida dele simplesmente para que o governador agradasse os judeus. Aí ele apelou para César. Versículo 12. Então Festo, depois de falar com você, ele respondeu: apelou para César, então é para César que você vai. Não é para lá que você quer ir? Então é para lá que você vai. Já que você apelou, vai para lá. Versículo 13. Passava alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia em visita de boas-vindas à festa. E aí é o seguinte: eles chegam aqui, né, o Festo, aliás, o Agripa e a Berenice, e aí o Festo passa para eles todas as informações a respeito de Paulo. E não apenas a respeito de Paulo, mas a respeito da problemática de Paulo com os judeus. E aí tem um detalhe aqui. Paulo apelou para quem? Para César. Mas o Festo, ele não podia simplesmente mandar um prisioneiro para César. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que mandar o prisioneiro que apelou para César, mas ele tinha que mandar com uma acusação que fosse realmente digna de julgamento. Porque senão ele mesmo poderia se complicar em relação a César. César, olha, tu mandou um prisioneiro para mim que não cometeu crime, que está ficando maluco, e ele mesmo poderia sofrer as consequências disso. Então ele tinha que saber, era como se ele, era como não, ele tinha que fazer um relatório explicando a César o crime de Paulo e por que ele estava mandando Paulo para lá. E por que ele não podia fazer isso com facilidade? Por quê? Porque não tinha crime. Não tinha crime. E aí ele explica a Agripa toda a situação, inclusive ele vai dizer para a Agripa, pedir a ajuda de Agripa, para que a Agripa ajudasse ele, ouvindo Paulo, a fazer esse relatório. Porque ele mesmo não sabia como fazer. Então vamos lá, versículo 14. Como ficaram ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: há aqui certo homem que Félix deixou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus me apresentaram um caso, pedindo sentença contra ele. Eu lhes respondi que não é costume dos romanos condenar alguém sem que o acusado esteja presente e os seus acusadores, e ele possa se defender da acusação. Quando eles se reuniram aqui no dia seguinte,
Sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Ele esperava que Paulo fosse realmente um criminoso. Ele esperava que Paulo tivesse, inclusive, falado alguma coisa contra o imperador. Porque aí ele teria o motivo para mandar Paulo para lá. Mas ele não tinha. Porque os acusadores de Paulo não haviam apresentado nenhuma prova. E isso estava preocupando ele. Versículo 19. Todavia, contra ele tinha questões acerca da sua religião e de um tal Jesus, que, embora morto, Paulo alega estar. Qual é a acusação de Paulo? A ressurreição. Inclusive, Paulo chega a dizer isso. Volte para o capítulo 24, por favor. Capítulo 24. E olha o versículo 21. Aliás, a partir do versículo 20, Paulo dizendo assim, ó, ou então, que aqueles que aqui estão digam que crime acharam quando compareci perante o Sinédrio. Aí ele fala no 21. A não ser acerca desta única palavra que exclamei, estando no meio deles, é por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo julgado por vocês. Qual era a acusação contra Paulo? A ressurreição. E mais especificamente a ressurreição de Jesus. E tudo isso tinha a ver com os judeus. Inclusive, que lembra, quando Paulo aparece diante do Sinédrio, que ele fala da ressurreição dos mortos, que acontece o que com os judeus? Uma desavença. Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então ele estava sendo acusado por isso. E aqui, né, o Festo está passando toda a situação no quadrinho. Versículo 20. Estando eu em dúvida quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele não queria ir para Jerusalém. Ou seja, ele queria só se livrar. Não queria mais nada. E ali ser julgado no tocante a elas. Mas tendo Paulo apelado para que ficasse sob custódia, para julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu, amanhã o ouvirás. E agora, né, vai acontecer todo o interrogatório de Agripa para Paulo. Então, Paulo primeiro compareceu diante de Festo, agora ele vai comparecer diante de Agripa. Se cumprindo assim, aquilo que Deus havia dito a respeito de Paulo, que foi o quê? Você será minha testemunha diante dos governadores, reis e de todo tipo de gente, de judeu, de gentil, de todo tipo. Né? Versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e com os homens de posição da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. E Festo disse, Rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto de Jerusalém como aqui, recorreu a mim, dizendo que ele não deve mais viver. Eu, porém, achei que não havia praticado nada digno de morte, mas tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. Todavia, não tenho coisa alguma definida sobre ele que possa escrever ao meu senhor, está vendo? Eu tenho que mandar o prisioneiro com um relatório. Então, o que eu vou dizer? Eu não tenho nada para dizer contra ele, porque afinal de contas não tem nenhum crime. Não tem crime contra Paulo. Porque a acusação de Paulo é dizer que Jesus ressuscitou. Aí ele conclui
dizendo o seguinte: por isso trouxe-o perante vós, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de feito o interrogatório, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece sensato, e aqui não é só uma questão de sensatez, ele está temendo pela vida dele. E se ele manda um prisioneiro para o imperador sem nenhuma acusação, ele podia ser penalizado. Então ele diz: porque não me parece sensato enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Aí, capítulo 26, o rei Agripa permite que Paulo comece a sua defesa. Nessa defesa de Paulo, eu quero destacar aqui alguns versículos. A primeira parte de versículos que eu quero destacar é os versículos 4, 6, 7 e 8, dentro aqui da defesa de Paulo, que ele vai falar em relação ao rei Agripa. Então, aqui no versículo 1, aliás, do versículo 2 até o versículo 3, Paulo vai começar a fazer aquelas coisas que sempre é feito quando alguém está fazendo a defesa. Quer fazer o quê? Bajular. Né? Ele vai falar: grande rei Agripa, né? E tudo mais, peço que o senhor me ouça com paciência. Você vai fazer aquela bajulaçãozinha básica. Mas a partir do versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte: pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. A primeira coisa que Paulo começa a falar é sobre o quê? Olha, vamos de novo. Desde a minha juventude, a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus de Jerusalém. O que quer dizer com isso? Era o que dele? O testemunho de Paulo. Paulo não só era um judeu. Paulo era um humano. Diante da lei, Paulo era o quê? Humano. Não. E o que mais? Quanto à lei, fariseu. Todo mundo sabia quem era Paulo. Então eles estavam acusando Paulo de uma coisa que Paulo nunca fez, e eles sabiam que Paulo nunca tinha feito, porque eles conheciam Paulo desde a sua juventude, sabiam inclusive que Paulo foi instruído aos pés de quem? Gamaliel, que era um dos rabinos mais respeitados entre os judeus naquela época. Então Paulo começa aqui falando o próprio testemunho dele, que os próprios judeus que estavam acusando ele sabiam exatamente quem Paulo era. Exatamente. E aqui uma coisa importante. O nosso testemunho, ele tanto pode nos ajudar, quanto nos atrapalhar, quando o assunto é pregação do Evangelho. Pode ter certeza disso. Que o nosso testemunho de vida, ele pode tanto ajudar, como atrapalhar na pregação do Evangelho. Se nós temos um testemunho de vida, onde aquilo que a gente diz, aquilo que a gente prega, a gente vive, então esse testemunho vai nos ajudar na pregação do Evangelho. Mas, se aquilo que a gente vive está em desacordo com aquilo que a gente prega, então esse testemunho vai nos atrapalhar quando pregarmos o Evangelho. Porque ninguém aceita, nem nós aceitamos essa ideia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você aceitaria isso? Óbvio que não. Não adiantaria alguém dizer para você fazer uma coisa se a própria pessoa que está dizendo para você que você deveria fazer, não faz. Então o testemunho de vida é importantíssimo na pregação do Evangelho. Em outras palavras, o testemunho traz credibilidade. E é para essa credibilidade, de acordo com o testemunho de Paulo, que ele começa a apelar. Mas vamos ver agora o versículo 6.
agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Isso aqui é uma coisa irônica. Uma coisa irônica. Olha só, presta atenção. Deus havia prometido ao povo um reino eterno. Amém? Amém? E esse reino eterno que Deus havia prometido, ele havia dito que era uma continuação ou uma extensão do reino de Davi. É por isso que Jesus, ele é chamado de filho de Davi. Porque ele é da mesma tribo, é da tribo de Judá. Então, o reino de Jesus é o reino eterno que Deus havia prometido desde Davi. Vocês lembram a promessa que Deus fez a Davi? Qual foi? Continua, está quase. Da descendência de Davi, é isso que ele está dizendo. Agora a promessa que Deus fez para Davi, que não faltaria o sucessor da descendência. Não é isso que Deus promete a Davi? E como é que Deus cumpre isso? Em Jesus. Jesus não é descendente de Davi? Então a promessa que Deus fez a Davi é que não faltaria um sucessor. De fato, não faltou. Porque Jesus agora é o rei e depois de Jesus tem mais algum rei? Não. Só que preste atenção. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, essa promessa teria acabado. Não é não? Porque o reino tinha acabado, Jesus morreu. Só que o que Paulo está pregando é Jesus ressuscitou, então a promessa está de pé. A promessa continua. E eles que são judeus, estão justo aqui, estavam esperando inclusive essa promessa, estão acusando Paulo de justamente, que está justamente dizendo que a promessa foi cumprida em Jesus. Não é irônico isso? Eles estão esperando um rei, descendente de Davi, e Paulo está dizendo que esse rei é Jesus, que pelo fato dele ter ressuscitado, a promessa se cumpriu. E eles estão dizendo que não. Isso é irônico. E ainda estão acusando Paulo, querendo matar Paulo por essa promessa. Olha, vamos ler de novo o versículo 6. Estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais. Versículo 7. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. E é por causa dessa promessa, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Paulo está dizendo, é uma pergunta retórica, né? Esse povo é um povo no meio do qual, não essa geração, tá? Não essa geração de judeus aqui, mas esse povo judeu é um povo no meio do qual Deus fez enormes milagres. Vamos pensar no povo judeu só na terra, aliás, do Egito até a terra prometida. Quantos milagres Deus fez? Do Egito até a terra prometida. Antes do Mar Vermelho, as 10 pragas, aí vem o Mar Vermelho, aí vem o que mais? Maná, água da rocha,
a proteção da nuvem, a proteção da coluna de fogo para não ficar com frio durante a noite. O que mais? Roupa que não ficava velha. As carnes que caem do céu, além do pão. O que mais? Sem contar com quando eles chegam na terra prometida, eles não tinham como expulsar as pessoas de lá. Quem expulsa? Quem é? É Deus. Então esse povo aqui é um povo que sabia dos milagres que Deus podia fazer. Aí eles estão duvidando que Deus pode ressuscitar o morto. Não é isso que ele está dizendo no versículo 8? Por que se considera inacreditável entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Porque Paulo está sendo acusado pelo quê? Pela ressurreição. É como se eles estivessem duvidando de que Deus fosse capaz de ressuscitar alguém. E o nome disso é o quê? Incredulidade. Incredulidade. Essa é a maior esperança do cristão. Quer ver, ó? Vá comigo, por favor, não se marque aí. Mas vamos para 1 Pedro, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Olha o que Pedro vai dizer que é a esperança. Versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Ele começa dizendo assim, ó. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, que nos regenerou para uma viva esperança. Então ele está dizendo que nós fomos regenerados para ter uma esperança viva. Agora, que esperança é essa? Ele diz, ó, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Qual é a nossa esperança? Qual é a viva esperança? Jesus. A ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então nenhum de nós, quando morrer, irá ressuscitar. Mas, se Jesus ressuscitou, então a morte não nos segurará. Amém? Amém. Então, o que Paulo está dizendo, volte para Atos, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 7, no versículo 6 ao 8, é que ele está sendo julgado por causa dessa esperança que Deus havia feito. E as 12 tribos, versículo 7, esperavam alcançar essa promessa. A promessa da ressurreição. A promessa de um reino eterno, em Cristo. Um reino que não passaria. E é por causa dessa promessa, dessa esperança, que eles estavam esperando, e que Paulo estava dizendo que se cumpriu em Cristo, é que eles estavam condenando Paulo. Ou seja, eles estavam, em outras palavras, tentando acusar Paulo de uma coisa que eles achavam que estavam defendendo, mas na verdade eles estavam indo contra. Eles estavam tentando defender a lei dos profetas, quando na verdade a lei dos profetas falavam daquilo que Paulo estava pregando. Então, ao invés de defender a lei dos profetas, eles estavam indo contra todas as promessas e toda a esperança que Deus havia dito no Antigo Testamento na lei dos profetas. Né? Coisa de doido. Coisa de gente cega, que não consegue enxergar o plano de Deus. Mas vamos para a segunda parte. Dos versículos 15 ao 21, Paulo vai falar umas coisas interessantes. Eu gostaria que você acompanhasse. Porque do versículo 9 até o versículo 14, aliás, até um pouco mais, Paulo vai contar aquela mesma história que ele já havia contado lá atrás.
que é o relato que Lucas faz no capítulo 9 da conversão dele. Então, aqui no versículo 9 até o versículo 14, mais ou menos, Paulo vai falar que ele estava indo para Damasco com um cargo dos sacerdotes para prender os cristãos. E aí, no caminho de Damasco aparece uma luz, ele cai, ele fica cego, ele vai para a cidade de Damasco, lá o Ananias ora, ele volta a enxergar, e aí ele se converte. Então, do versículo 9 até o versículo 14, Paulo está contando a história da sua conversão, de como ele se converteu a Cristo, sendo ele um judeu que todo mundo conhecia desde que ele era um jovem. Então, versículo 15. Ele vai continuar dizendo, né? Que Jesus havia dito para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o versículo 15. Quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te, põe em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que vistes de minha parte, como daquelas que te manifestarei. O que Paulo está dizendo? Para que Deus chamou ele? Ele está dizendo: olha, eu tive um encontro com o próprio Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus ressuscitou à toa. Eu vi. Ele apareceu para mim. E quando ele apareceu, ele me deu uma missão. Qual foi a missão? Que a gente acabou de ler aí. Você vai ser testemunha das coisas que você viu e daquelas que você ainda verá. Mais à frente, ele vai dizer, versículo 19: Portanto, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Olha só, preste atenção. Imagine que Jesus aparecesse para você. Aparecesse, ele apareceu para Paulo. E dissesse: você vai ser minha testemunha diante de rei, diante de quem quer que seja. Aí chegasse alguém e dissesse: não, eu não quero que você pregue. O que tu ia fazer? Tu ia parar porque alguém está dizendo que tu não queria pregar, que não deveria pregar? Ou tu ia obedecer a visão? Ou tu ia obedecer o que Deus havia mandado tu fazer? O que você ia fazer? Obedecer a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu não fui infiel à visão. Eu não fui infiel àquilo que Deus me mandou. Pelo contrário. Porque quando era que Paulo seria infiel? Se ele não fizesse, se ele não testemunhasse, se ele obedecesse os judeus. E aí, olha o versículo 18. Aliás, versículo 17. Olha só o que ele diz. Aqui é Deus dizendo para Paulo: eu te livrarei deste povo dos gentios, para os quais te envio, para lhes, olha só, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Eu quero que você note isso aqui. Para que Paulo foi chamado por Deus? Para testemunhar, para pregar, para que pessoas se convertessem, para que pessoas saíssem das trevas para a luz, para que pessoas saíssem das amarras de Satanás e viessem para a esperança daqueles que creem em Jesus. Está vendo aí? E por que eu gostaria que você atentasse para isso? Porque o mesmo chamado Deus fez para nós. O mesmo. Você foi chamado por Jesus. Você foi chamado para testemunhar. Você foi chamado para pregar, para que pessoas se convertam, para que elas saiam das trevas para a luz, para que elas saiam das amarras de Satanás e venham para a fé em Deus,
de todos aqueles que creem em Jesus. E se a gente não faz? E se a gente não testemunha? E se a gente não prega? Nós estamos sendo o quê? Hã? Estamos sendo desobedientes ao nosso chamado. Foi para isso que a gente foi chamado. Meus irmãos, vocês sabem que no final de semana que passou eu estava onde? Estava no Rio Grande do Norte. Fazendo o que lá? No seminário. Eu estive com pessoas das igrejas de Cristo, de todo o Nordeste. Sabe o que eles têm em comum? Que infelizmente não é em comum com a gente. Chuva. Evangelismo. Evangelismo. Eles são extremamente missionários. É quase como se eles ficassem doentes se eles não começassem um trabalho em algum lugar. E eu acho isso fenomenal. Porque quando eu olho para mim, olhando para um trabalho missionário e evangelístico que eles fazem, olhando para mim, para a minha pessoa, eu me envergonho. Porque eu sei que eu não faço nem metade, nem um quarto, nem um quinto do trabalho evangelístico e missionário que eles fazem. E o que me impede de fazer? O que nos impede de fazer? Nada. Hã? O que nos impede? Nada. Então, quando eu olho para textos como esse aqui, onde Deus aparece para Paulo e diz: olha, Paulo, você foi chamado para ser minha testemunha, para pregar e pessoas se converterem das trevas para a luz, para que pessoas sejam tiradas do poder e do domínio de Satanás e sejam colocados sob a guarda, o domínio, a proteção de Deus. Você sabe, olha como isso é maravilhoso. Você já parou para pensar, meu irmão? Você pregar para alguém e essa pessoa se converter? Como isso é algo grandioso? Você pregar para alguém que está atolado no pecado, preso, amarrado por Satanás. E a pregação do Evangelho vai lá e desata todo o nó do inimigo. E essa pessoa agora está livre para crer em Deus. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Isso é grandioso demais. Você pensar que a simples pregação do Evangelho pode livrar alguém de morrer eternamente. E foi para isso que ele foi chamado. Deus nos chamou com esse propósito. Amém? E aí, versículo 20, e no 19, Paulo diz que ele não foi desobediente à visão. Aí ele diz no versículo 20, pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estavam em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependesse, se convertesse, praticando obras próprias de arrependimento. Como é que a gente sabe que alguém se arrependeu? Hã? Como é que a gente sabe que alguém se arrependeu dos seus pecados, da sua vida? Porque ele começa a praticar obras que são compatíveis com alguém que se arrepende. Como é que a gente sabe que uma pessoa se arrependeu de alguma coisa errada que ela fez? Ela nunca mais vai praticar aquilo. Como é que a gente sabe que uma pessoa está arrependida da vida de pecado que ela tinha? Ela não vive mais essa vida.
Então, se ela continua a viver uma vida de pecado, significa dizer que ela não se arrependeu. E aí Paulo está dizendo que pregou que os gentios se convertessem e apresentassem ou praticassem essas obras que são próprias de alguém que se arrepende. Mas em terceiro e último lugar aqui, dos versículos que eu queria destacar, nós vamos agora para o versículo 22. Que Paulo vai dizer que mesmo os judeus procurando matar ele, está aí escrito no versículo 21, Deus sempre auxiliou Paulo. Paulo sempre alcançou da parte de Deus um auxílio. E ele continuou dando testemunho. Aí o versículo 23, acompanhe comigo, por favor. Não, vamos ler o 22. Vamos ler o 22. Tenho alcançado o auxílio da parte de Deus e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes. No caso, ele estava falando aqui de quem? Do rei Agripa, pessoa influente. Dizendo, aliás, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Olha, Paulo estava sendo acusado de pregar a ressurreição. Alguns deles estavam até acusando Paulo de ir contra a lei de Moisés. E ele está dizendo, a única coisa que eu falei era o que está escrito nos profetas e em Moisés. Aí o que está escrito lá? Versículo 23. Como Cristo deveria sofrer, como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. O que esse versículo 23 é aqui? Cristo deveria sofrer, morrer, ressuscitar. O que é esse versículo 23? O Evangelho. É o Evangelho. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo que ele pregou? E o que é que tanto a lei e os profetas anunciavam e já falavam? O Evangelho. As boas novas. Era isso que Paulo pregava. Versículo 24. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em voz alta: estás louco? As muitas letras que te levaram à loucura. As muitas letras te fazem delirar. Estudou tanto e ficou doido. Perdeu os juízes. De tanto estudar, tá maluco, tá biruta. Mas é interessante que o que o Festo está falando aqui é o que Paulo escreveu aos Coríntios. Quer ver, ó? Porém, antes da gente falar, os judeus estavam escandalizados com o que Paulo estava falando, tá? É tanto que estavam querendo matar ele. E os gentios, no caso o Festo, estavam dizendo: isso é louco. Tá maluco. Estudou muito, ficou doido. Agora vamos para Coríntios. Antes marquei. 1 Coríntios capítulo 1. Paulo falando sobre o Evangelho, ele diz o seguinte. Capítulo 1, versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que Paulo escreve aos Coríntios aqui é exatamente o que ele estava vivendo aqui. Onde os judeus estavam extremamente escandalizados e os gentios, no caso Festo, estavam dizendo: isso é maluquice, isso é loucura, isso não existe. Aí Paulo, para a gente encerrar, versículo 25: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque o rei
diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido. Porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Então, todo acontecimento em relação a Cristo, tudo que aconteceu, o ministério de Jesus, os milagres, a crucificação de Jesus e até a ressurreição de Jesus, não aconteceu às escondidas. O rei Agripa sabia desses acontecimentos. E aí Paulo, aqui no versículo 27, ele faz uma pergunta retórica. Tu crê nos profetas e na lei? Eu sei que eu creio. Porque Agripa conhecia toda a história judaica. Versículo 28. Agripa disse a Paulo: por pouco me convenceres a me tornar cristão. Essa aqui é uma tradução meio ruim. Pode falar. Está com a mulher no trato para falar? Carisma? Vai falar? Está com a mão no trato. Aqui quando ele fala com um pouco que quase que se converteu com as palavras dele, né? Só que alguém tem uma versão diferente do que está aqui, por exemplo, aqui está assim, ó. Por pouco me convence a me tornar cristão. Por pouco me persuades a ser cristão. Alguém tem uma versão diferente, em vez de ser por pouco, ou não, todo mundo está assim com essa versão? Você acha que então todo o tempo pode convencer e tornar cristão? É isso aí. Não é por pouco você me convence. É em tão pouco tempo tu quer me convencer? É isso que o rei está dizendo. O rei não está dizendo, olha, quase que eu me converto. Não é isso. O que o rei está dizendo é, tu acha que em tão pouco tempo tu vai me convencer a ser cristão? É isso que o rei está dizendo. E aí, no versículo 30, Paulo diz, não, no versículo 29, né, Paulo diz assim: quisera Deus, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, exceto pelas pressas almas. O que Paulo está dizendo? Ou por pouco tempo, ou por muito tempo, quem dera que todos vocês fossem como eu, ou seja, cristão, exceto pelas algemas, ou seja, exceto pela prisão. Não queria que vocês estivessem presos, como eu. Eu queria que vocês fossem cristãos, como eu sou. É isso que Paulo está dizendo. Se por muito tempo, se por pouco tempo, não importa. Quem dera que vocês se tornassem como eu, exceto pelas algemas, pela prisão. Versículo 30. O rei levantou-se, bem como o governador de Berenice, e os que com ele estavam sentados. E retirando-se, olha o que ele vai dizer, diziam uns aos outros: este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então, Agripa disse à festa: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado a César. Só que Deus havia dito para Paulo que ele ia para onde? Para Roma. Então, tudo que viesse a acontecer levaria Paulo a ir para onde? Para Roma. Porque é Deus que está no controle da vida de Paulo. Paulo não está preso porque os homens querem que ele esteja preso. Paulo não está preso porque Deus quer que ele esteja lá. Porque de lá ele vai ir para Roma. De graça. Não tem gastado nada. Isso. Então Deus está direcionando Paulo para onde ele quer para onde Deus quer que Paulo vá. Paulo tem que ir para Roma, pois é para Roma. Todos os acontecimentos, até o fato de Paulo ter apelado, contribuem para que Paulo fosse para onde Deus quer que ele fosse. E aí a gente lembra do versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí conclui: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus na vida de Paulo era que ele fosse para Roma.
e de lá, ele pregar, e lá, aliás, ele pregasse o Evangelho lá naquela cidade. Muito bem, vamos às aplicações de hoje. 5 aplicações aqui. A primeira é que a vida daqueles que pertencem ao Senhor são dirigidas por Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Isso significa dizer, meu irmão, que independente de situações difíceis ou ruins que possam acontecer conosco, Deus está no controle de todas elas. E qualquer que seja o desfecho dessa situação, vai acontecer como Deus quer. Amém? Porque Deus está no controle. A vida dos seus servos são dirigidas pelo próprio Deus, porque nós pertencemos a Ele. E nada vai acontecer com a gente que não seja debaixo da permissão de Deus. Nada. Só vai acontecer o que Deus quer. E se é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. 2. A nossa esperança está na ressurreição de Deus. Nós somos pessoas, servos, cristãos, que estamos nesse mundo aqui de passagem. E a nossa esperança é que quando a gente morrer, nós iremos ressuscitar. Essa é a esperança de todo aquele que professa a fé em Jesus. 3. Jesus é o único capaz de mudar de verdade por completo a vida de um homem. Ele muda a vida de quem quer que seja. Que era Paulo. A gente nem leu aqui a parte, mas Paulo, ele vai dizer no relato dele aqui, ele prendia, ele batia, ele assentia quando alguém morria, quando um cristão morria. É como se alguém estivesse matando um cristão e ele dissesse, é isso mesmo. Mas aí quando ele tem esse encontro com Jesus, o que acontece com a vida dele? Transforma totalmente. Dá ali uma virada do tamanho do mundo. Porque o perseguidor passa a ser perseguido. Porque agora ele está professando exatamente a mesma coisa daquelas pessoas que ele perseguiu. Meu irmão, quantos de nós não falavam tantas coisas contra crente? Eu, ser crente, Deus me livre. Quando não está abrindo a boca e falando isso? E aí, quando tem um encontro com Jesus, diz: eu deixar de ser cristão, Deus me livre. Porque só Jesus é capaz de mudar verdadeiramente e por completo a vida do ser humano. Você crê nisso? Esse evangelho precisa ser pregado. Porque só o evangelho vai transformar o ser humano. Só o evangelho. Não é dinheiro, não é política, não é nada disso. É Jesus. Jesus é quem muda e muda de verdade. E ele muda todo aquele, quem quer que seja, que creia no seu evangelho. 4. Temos que ser testemunhas de Cristo, das coisas que vimos e das coisas que ele ainda nos mostrará. Irmãos, quantas pessoas vocês conhecem que se converteram e mudaram de vida? Quantas? Quantas vocês conhecem? Pense aí agora. Quantas pessoas você poderia dizer? Fulano era cavalo, mas agora ele é um servo de Deus. Aquela mulher ali não era fosse cheia, mas agora é um servo de Deus. Quantas pessoas você pode falar isso? Deus nos chamou para sermos testemunhos das coisas que vimos e daquelas que ele ainda nos mostrará.
Deus ainda vai nos mostrar muitas pessoas que irão mudar de vida, que serão transformados. E nós temos que dar testemunho de que Deus, Ele transforma a vida do ser humano. E por último, ainda há muitas pessoas que precisam serem libertas das trevas, das amarras de Satanás, e nós somos já agentes de Deus para essa libertação. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Nós somos agentes de Deus para proclamar as boas novas, para proclamar a libertação dos cativos. Ainda há muita gente que precisa ser liberta, que precisa ser transformada. E nós somos esses agentes. Que a gente pregue esse evangelho com ousadia, com intrepidez, sem medo. E se as pessoas nos rejeitarem, que rejeitem. Mas a mensagem, ela vai ser pregada, pessoas se converterão, pessoas sairão das trevas para a luz e pessoas serão libertas das amarras de Satanás e viverão livres em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, iremos terminar o livro de Atos na próxima semana. Então, a gente vai ter aí uma quarta-feira, né, digamos assim, de ser livre de um estudo, assim propriamente dito, que vai ser a última quarta-feira, não vai ser um estudo, nós só iremos começar em julho, mas em nome de Jesus, se Deus quiser, a gente vai concluir na próxima semana o livro de Atos. Que o Senhor nos abençoe. Fique de pé aí no seu lugar e vamos orar e vamos encerrar o nosso culto de doutrina de hoje. Louvado seja Deus. Oremos. Santo Deus, Pai amado, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Mas, em especial, eu quero te fazer um pedido. O meu pedido, Senhor, é que na tua igreja, a igreja de Cristo que se reúne aqui no Gereissati 1, que tudo isso, Pai, relacionado ao testemunho, ao evangelismo, a falar para outros aquilo que o Senhor tem nos mostrado e aquilo que o Senhor ainda irá nos mostrar, a proclamar as boas novas que podem converter o ser humano, que podem, Senhor, libertar o ser humano das amarras de Satanás, tirar ele das trevas para a luz, e que ele possa viver uma vida digna de arrependimento. Naquilo que diz respeito a tudo isso, que o Senhor fortaleça e use a igreja de Cristo aqui no Gereissati. Faz assim, Pai, com cada um de nós. Nos aviva com essa verdade. Nos dá intrepidez e força para pregar o Evangelho. E, acima de tudo, abre portas, Senhor, de evangelismo. Abre aonde não tem. Mostra-nos, Senhor, aonde nós devemos pregar e a quem nós devemos pregar. Manda pessoas, Senhor, para que a gente possa falar do teu Evangelho. Dá intrepidez, dá ousadia a cada irmão aqui. Não permite que a nossa boca esteja fechada para a pregação do Evangelho. Pelo contrário, abre a nossa boca e que da nossa boca, da boca dos irmãos, da igreja do Gereissati 1, o teu Evangelho seja propagado com fidelidade, com ousadia, com intrepidez e que a gente não se constranja. Em nome de Jesus, faz assim, Pai. Esse é o meu pedido por essa congregação aqui no Gereissati. Que a gente pregue, evangelize, porque ainda há muita gente que o Senhor ainda deseja libertar. E que nós sejamos teus agentes para pregar o Evangelho neste lugar. Em nome de Jesus, faz assim conosco. Nos leva, Senhor, em casa, para casa.
no caminho de volta, em paz, protegidos, abençoados, edificados pela pregação da tua palavra. Que nenhum mal o Senhor permita que nos aconteça. É isso que eu te rogo. E em Cristo Jesus eu já te agradeço. Hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém. Do outro lado.